Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja Rema Apostólica. E nós estamos aqui na página do Facebook. Na cidade de Santos, cobrindo toda a região da Baixada Santista, litoral norte e litoral sul. Mas temos amigos também, tem outros países também, né? Lá na África, tem alguns países na África que nos acompanham. Tem alguns países na Europa. Olha, eu estava analisando aqui no Facebook, os países que entram para ver nossa live, são vários países. Eu não sabia que tinha um alcance tão grande essa live. Mas eu queria agradecer a Deus, né? Por tudo isso, porque só o Senhor para fazer isso. Boa noite, Adélcio Magalhães. Meu amigo, parceiro, eu tô com saudade do Adélcio, rapaz. O Adélcio não vem na igreja porque está impossibilitado. Mas logo que ele melhorar, ele vai estar junto com a gente, né? Mas você está fazendo falta, Adélcio, estamos sentindo sua falta aqui. Pastor Renata, boa noite. Boa noite, na paz do Senhor. Boa noite aí, Baixada Santista. Boa noite, povão amigo de Santos. Povão amigo de Cubatão. Cubatão, nós temos a igreja lá em Cubatão, Avenida Martins Fontes, 814, né? É aquela avenida que corta o bairro 31 de Março, que fica atrás da igreja, e Vila Nova, que fica na frente da igreja, né? Então, nós estamos ali, para a glória de Jesus. Avenida Martins Fontes, 814, amém? Você será bem-vindo se aproximar da gente, tá certo? Quero mandar uma boa noite também aí para todo o povão amigo que está junto comigo aqui na Baixada Santista. Já deu uma boa noite para Santos, já deu uma boa noite para Cubatão. Quero dar uma boa noite para São Vicente. Quero dar uma boa noite para Praia Grande. Uma boa noite para Guarujá. Uma boa noite para Bertioga. E uma boa noite para o Litoral Sul. Uma boa noite para o Litoral Norte. Litoral Sul começa em Manguanguá, né? Manguanguá e vai até Peruíbe, né? E o Vale do Ribeira começa ali em Pedro de Toledo, Itariri, Pedro de Toledo, e aí vai acompanhando a BR todinha ali, Miracatu e outras cidades, é o Vale do Ribeira, né? Boa noite para o povo amigo da Litoral Norte. Litoral Norte praticamente começa em Bertioga, né? Mas nós contamos Bertioga como Baixada Santista. Então eu quero dar uma boa noite aí para o Litoral Norte, começando em São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. É Litoral Norte. Essas três cidades aí praticamente fazem parte do Litoral Norte. O Litoral Sul começa em Manguanguá, né? Manguanguá, Itanhaém e Peruíbe. Esse é o Litoral Sul. Boa noite na paz de Cristo a todos os meus irmãos e amigos. Boa noite, Ramos Nascimento. Boa noite, Ramos. Estou com saudade do Ramos, faz tempo que eu não vejo o Ramos pessoalmente. O Ramos tem que vir aqui um dia, aqui na cela, né, Ramos? Para me matar a saudade de você, rapaz. Meu Deus, estou ficando velhinho já. Magali, você tá aí. Magali é uma benção, né? Magali está sempre junto com a gente. Magali, é uma benção, né? É a independente de igreja, a Magali está sempre junto com a gente aqui, testemunhando da palavra. Pessoal, lembrando os irmãos que nós estudamos aqui, na verdade, a gente estuda um comentário bíblico, né? Então, eu tenho um livro de comentário bíblico de um autor teológico, muito bom, por sinal, né? E nós estudamos esse livro. Então, na verdade, os irmãos que me acompanham aqui, praticamente, eles estão lendo um livro inteiro, né? Pode durar um ano, mas que eu acabo o livro, né? E nós estamos no capítulo 8 de Eclesiastes. E o capítulo 8 de Eclesiastes tem como tema como viver sabiamente num mundo marcado pela injustiça. E nós já passamos aqui pelo primeiro tópico. O primeiro tópico é a grande importância da sabedoria. Então,
No primeiro tópico, nós aprendemos o quanto que é importante a sabedoria. No segundo tópico, a sabedoria já é apresentada, né? A sabedoria ajuda você a ser um melhor cidadão. Esse é o segundo tópico. No terceiro tópico, nós aprendemos o seguinte: a sabedoria ajuda você a agir com discernimento. Então a sabedoria ajuda você a agir com discernimento. A agir com discernimento. Já estamos no versículo 5 e 6, né? O quarto tópico é a sabedoria ajuda você a lidar com as situações inadministráveis. Já é o versículo 7 e 9 do capítulo 8. Aí veio o quinto tópico, né? O quinto tópico falou sobre a sabedoria ajuda você a compreender a morte e as injustiças do mundo. Aqui já é o versículo 10. Aí nós fomos para o sexto tópico. A sabedoria ajuda você a entender que o atraso na aplicação da lei leva à corrupção. É o versículo 11 do capítulo 8. Foi aqui que nós aprendemos, né? E hoje nós vamos entrar no tópico 8, tópico 9 e tópico 10 e vamos encerrar o capítulo 8. Então vamos lá. No tópico 8 é o versículo 14. Então Eclesiastes 8, versículo 14. É o que nós vamos estudar. Ó, diz assim o versículo 14. Mas isso não tem sentido. Veja o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus. E os maus são premiados e não os bons. É o que digo, e isso também é ilusão. Quer dizer, é uma inversão de valores, né? O mal não é castigado, mas o bom é castigado. O mal é premiado, mas o bom não é premiado. Isso é inversão de valores, tá certo? É uma grande inversão de valores. O tópico 8 é esse aqui, ó. A sabedoria ajuda você a compreender os problemas recorrentes da vida. A sabedoria ajuda você a compreender os problemas recorrentes da vida. Tá? Eu li na linguagem nova, moderna, na linguagem de hoje, mas agora eu vou ler na linguagem antiga. Tá? Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade. Amém? Uma inversão de valores. Vamos lá. Salomão volta os seus olhos para o mesmo problema que reverenciou no versículo 10. Os perversos aplaudidos e os justos esquecidos são uma agenda recorrente na história das nações. Quer dizer, é algo normativo no mundo, né? Satanás injetou esse tipo de vida. A inversão de valores, tá, é um tipo de vida que Satanás injetou nesse sistema mundano. Amém? Tá? Continuando. O teólogo Warren Wiersbe diz, com razão, que há mais injustiça no mundo do que desejamos reconhecer. Que há mais injustiças no mundo do que desejamos reconhecer. As leis são como teias de aranha. As leis são como teias de aranha. Pegam as moscas e deixam os falcões escaparem. Como acentuou Asaf no Salmo 73. No Salmo 73, Asaf disse isto. Neste mundo rendido ao pecado, aparentemente o ímpio vive melhor que o justo. Quer dizer, o ímpio sempre se dá bem e o justo geralmente se dá mal.
tá? Então esse é o Asaf Borba, tá, não? Então como compreender essa inversão de valores? Só com a sabedoria de Deus. Quando você passar por uma inversão de valores, você vai precisar de muita graça e de muita sabedoria de Deus para discernir e entender o motivo disso, do porquê disso. Amém? Tá? Porque isso está impregnado no sistema demoníaco, tá? Que está adotado no mundo. O mundo adotou esse sistema. Tá? É um sistema demoníaco, infelizmente. Vamos para o nono ponto, mas Deus te dá graça, te dá sabedoria, te dá discernimento, amém? Para você realmente usar nesses momentos que te pegam de surpresa, tá bom? Vamos lá para o versículo 9. Versículo 9 diz assim, é o tópico 9, né? Não é o versículo 9 não, é o tópico 9. O versículo é o 15. A sabedoria ajuda você a desfrutar a vida com alegria. Amém? A sabedoria ajuda você, tá, a desfrutar a vida com alegria. Então vamos ler. O versículo 15 diz assim, ó. Por isso, estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Olha aí, ó. Não é pecado comer, não é pecado beber, não é pecado se divertir, tá? O que você tem que vigiar é que isso não assuma o lugar de Deus, amém? Tá? Então, se você tem compromisso com as coisas de Deus e você põe essas coisas no lugar desses compromissos, você está correndo o risco de entristecer o coração de Deus, amém? Mas comer, desde que não seja uma maneira exagerada. Beber, amém? Dependendo do que você vai beber, né? Eu não aconselho ninguém a beber bebida com álcool, né? Então, o álcool para mim é nulo. Eu acho que todo crente precisa se afastar do álcool, amém? Porque o álcool é algo muito perigoso, tá? Então, mas beber qualquer outra coisa com equilíbrio, amém? Vira até uma diversão. Essa que é a verdade, tá? E se divertir, amém? Olha, a gente tem tão poucas coisas para se divertir, mas nós temos que aproveitar essas poucas coisas que nós temos para se divertir, tá certo? Tá? Principalmente com a família, estar junto com a família, amém? Ana Magalhães, boa noite. Edileuza, boa noite. Zana, boa noite. Deixa eu ver se passou mais alguém aqui. O Adelso já foi, o Ramos já foi, Magali já foi. Então tá aí, né? Amém. Boa noite, pessoalzinho que entrou aí. Tamo junto aí, tá certo? Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu neste mundo. Amém? Então existem coisas que você vai fazer nessa vida e que você não pode deixar de fazer, tá? Amém? No período que você, do teu nascimento até o dia da tua morte ou do arrebatamento, você precisa comer, você precisa beber e você precisa se divertir, né? Essas três coisas fazem parte da tua vida. Por quê? Porque você é uma pessoa, amém, que tem uma natureza, tá, que precisa ser mantida. Então o alimento vai manter a natureza, o líquido vai manter a natureza, tá? E o se divertir vai o quê? Trabalhar no teu lado social, né? No teu lado social e no teu lado emocional. Então ele é muito importante isso, tá? E trabalhar, não pode faltar o trabalho, né? O trabalho enobrece o homem. Mas vamos lá, versículo 15. A sabedoria ajuda você a desfrutar a vida com alegria. Amém? Fazendo tudo isso com alegria, você vai desfrutar muito bem a vida. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Tá? Na linguagem de hoje foi o que nós lemos. Agora eu vou ler numa linguagem mais antiga. Diz assim: então exaltei a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Essas coisas vão andar, amém, em conjunto com o teu trabalho, tá? Então, você trabalha,
você vai também comer, beber, se divertir, você vai ter a tua vida social. Amém? Então, tudo isso aí é um pacote só que Deus te deu. E Deus quer que você desfrute isso com alegria. Amém? Desfrutar tudo isso com alegria. Salomão retoma a possibilidade de viver nesse mundo carimbado pela dor, assolado pela injustiça, tá? Isso já passamos, né? Já falamos da dor, da injustiça, né? E atingido pelas desigualdades, aproveitando a vida e desfrutando da alegria de comer, beber e se divertir ou alegrar-nos, usufruindo assim do fruto do nosso trabalho debaixo do sol, tá? Amém? Nós não vamos desmerecer, tá? Coisas que nós passamos também, fazem parte da nossa vida, né? A dor, a injustiça, né? Faz parte da nossa vida, tá? As desigualdades, tá? Faz parte da nossa vida, mas, tá? Nós também temos que aproveitar a vida, amém? E desfrutar dela com alegria, comendo, bebendo, né? Se alegrando, né? Se divertindo, tá certo? Tá? E assim a gente vai desfrutar também do nosso trabalho. Philip Ryken diz, com razão, que o mesmo temor de Deus que nos levará para a vida eterna nos ajuda também a encontrar alegria no aqui e no agora. Eu acho que eu vou ler com vocês, vou compartilhar esses versículos, que está tudo em Eclesiastes, amém? Tá? Eu vou repetir alguns e nós vamos ver, não sei se a pastora pode me acompanhar, mas eu vou lendo aqui. Ó. Eclesiastes 2, versículo 24 até o 26, amém? Já estudamos esse versículo, né? Essa aqui é a verdade, nós já estudamos, amém? Mas, olha o que diz. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. Amém? Se você trabalha, se você é honesto, amém? Você tem direito a comer, a beber e se divertir. Faz parte da tua vida. Amém? Você é um ser social. Você não pode deixar de fazer essas coisas. Percebe? O teu trabalho é para exatamente isso. Para você usufruir junto com a sua família. Tá certo? Para você usufruir essas coisas, né? Continuando no versículo 24. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com o que nos divertir? Bem, se nós não tivermos Deus, a gente não vai ter saúde emocional nem física, nem espiritual, né? Para poder fazer todas essas coisas. Então, graças a Deus que nós temos Ele. Então, o que não pode faltar na nossa vida é o temor a Deus. Amém? Porque o temor a Deus vai nos levar a ter uma vida agradável, onde nós podemos desfrutar daquilo de melhor que o dinheiro pode comprar para a nossa vida. Tá certo? Tá? Então, esse é o versículo 24 ao 26. Agora, o 3. Capítulo 3, versículo 12. Diz assim. Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Amém? Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Aleluia. Vai ser feliz, meu irmão. Vai ser feliz, minha irmã. Aleluia. Tá? Viva o melhor que você puder. Deus quer que você viva o melhor. Amém? Então, na presença de Deus, com temor a Deus, você vai viver o melhor. Você vai desfrutar da alegria e da paz. Amém? Tá certo? E de tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar para a sua vida. Ainda no versículo, capítulo 3, versículo 13, diz assim: todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Então tá aí, ó. Capítulo 3, versículo 13. Tá?
Agora o versículo 22 do mesmo capítulo. Ó, versículo 22. Assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa. Pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Amém? Então trabalhe e desfrute do fruto do trabalho. Desfrute. Amém? Coma, beba, se divirta. Mas nunca esqueça que tudo isso foi Deus que te deu. Amém? Nunca esqueça do teu compromisso com Deus. Tá certo? Teu compromisso de Deus de adorá-lo, louvá-lo, glorificá-lo e buscá-lo. Tá certo? Tá? Então tá aí, ó. Também tem aqui Eclesiastes 5, 18 ao 20. Então vamos lá. Eclesiastes 5, 18 ao 20. Diz assim: Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Então aproveite bem. Você trabalha para isso mesmo. Amém? Para desfrutar do melhor, para desfrutar das bênçãos que Deus tem lhe proporcionado. Tá certo? Vá desfrutar. Tá certo? Versículo 19. Se Deus der a vocês riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Amém? Se Deus tem te dado uma boa condição financeira, adore-o, glorifique-o. Amém? E aproveite. Amém? Você tem que se aproveitar, você tem que aproveitar e desfrutar. Lembre que a tua vida é curta. Amém? Tua vida é curta. Tá? Você vai passar aqui 70, 80 anos. Pode chegar a 80, né? Se der sorte que minha mãe pode chegar a 96. Amém? Tá? Mas acabou. Chegou a hora, acabou. Tá entendendo? Tu vai embora para a eternidade. E na eternidade, amém? Ali é Deus que vai direcionar a tua vida por aquilo que você vai fazer. Tá certo? Então, aqui, trabalhe e desfrute do teu trabalho. Tá? E o versículo 20 diz assim, ó. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Que versículo lindo, né? E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Amém? Aleluia. Quando você se aposentar, né, que trabalha aí numa empresa, se aposenta, aí você vai olhar para o tempo que se passou e você vai pensar assim, pô, passou logo, passou rápido, já estou aposentado. Amém? Tá? Aí você mede o tempo que lhe resta, né? E aí você vai trabalhando de 5 em 5 anos. Amém? Quero chegar nos 65. Chegou nos 65, quero chegar nos 70. Chegou nos 70, quero chegar nos 75. Chegou nos 75, quero chegar no 80. Amém? Aí você vai viver igual uma carteira de habilitação, né? Uma carteira de motorista. Amém? De 5 em 5 anos você vai renovando ela. Né? Assim, quando nós chegamos no 60, amém? Nós temos que começar a viver assim. Porque a gente não sabe o tempo que nos resta. Amém? Tá? Mas o tempo que nos resta, nós temos que desfrutar. Desfrute, amém, aquilo que Deus tem lhe dado. Tá? Amém? Com temor. Tema o Senhor, porque o Senhor vai te abençoar. O mesmo autor, o Philip Ryken, citando Agostinho de Hipona, escreve: Salomão dedica todo o livro de Eclesiastes para sugerir, com a plenitude que julgava adequada, a vaidade desta vida, com o objetivo final de fazer-nos ansiar por outro tipo de vida, que não seja uma sombra sem substância debaixo do sol, mas a realidade substancial debaixo do Criador do sol. Amém? Aleluia. Estabeleça a tua vida sobre Deus. Amém? Que o Senhor seja a tua cobertura. Tá? O tempo que você está vivendo, até o dia da sua morte e arrebatamento, amém? Reconheça a Deus em todos os seus caminhos. Tá?
Os compromissos que você tem com Deus, cumpra todos. Amém? Ir à igreja, dizimar, ofertar. Amém? Tá? Os compromissos que você tem que ir com Ele. Orar, fazer uma devocional. Amém? Tá? Nunca esqueça do teu compromisso com Deus. Porque o tempo que lhe resta aqui depende da tua relação com Deus também. Então tá aí. A sabedoria ajuda você a desfrutar a vida com alegria. Amém, pastor Renato? Tá entendendo, pastor Renato? Presbítero Rogério. Tá melhor, Rogério? O Rogério passou por um procedimento ontem, né? Tá melhor, né, Rogério? Vamos lá. 10º ponto. Décimo tópico. A sabedoria ajuda você a compreender as suas limitações. Né? Então, eu vou voltar lá para Eclesiastes 8. Tá? Eclesiastes 8, versículo 16 e 17. Vamos lá. 8, versículo 16 e 17. Encerrando o capítulo, né? É o 10º tópico. Vamos lá. Todas as vezes que tentei me tornar sábio, entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite. E mesmo assim, nunca será capaz de entender o que Deus faz. Compreender Deus não é uma coisa muito boa, não, porque a gente acaba se complicando, né? Amém? Porque é tão difícil compreender o Senhor, essa que é a verdade. Tá certo? Deixa eu colocar a mesa para cá, porque ela foi muito para lá, né? Então vamos lá. O versículo 16 e 17. O 16 já foi, vamos para o 17. E mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade eles também não entendem. Amém? Olha, Deus é muito grande para você compreender e entender, amém, o que Ele faz. Tá? A maneira que Ele faz e o jeito que Ele faz. Então não adianta você querer compreender isso. O importante é você deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. É isso que é importante. Mas vamos lá. Numa linguagem mais antiga, diz assim: Salomão conclui dizendo: aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Tá? É muito difícil compreender a obra de Deus, o jeito de Deus trabalhar. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá achar. Acaba não achando, amém? Porque a forma que Deus age e Deus trabalha é complicado, é muito difícil compreender e entender. Então está aí o versículo 16 e 17, tanto na linguagem de hoje como na linguagem mais antiga. Vamos lá. A vida é complexa demais para o homem entendê-la. Amém? Quer dizer, a vida tem muitas partes. A vida tem muitas coisas. Há muito acontecimento na vida para o homem entendê-la. Tá? É muito difícil o homem conseguir entender a vida como um todo. Tá? Ele pode compreender pequenas partes. Amém? Mas o todo é muito difícil. A complexidade da vida frustra qualquer filósofo. Amém? O enigma da vida deixa o mais sábio dos homens atônito e atordido. Amém? Quer dizer, atordoado. Tá? Ele não consegue compreender. Tá? Pode ser o mais sábio, amém? Mas a vida é um enigma, muito difícil de entender. Tá? Não sabemos tudo, não discernimos tudo. Vivemos na total dependência de Deus. Quer dizer, nós vamos saber aquilo que Deus pode nos revelar, aquilo que Deus pode deixar claro e nos der o entendimento. Fora isso, nós não conseguimos compreender mais nada. Tá?
Nas palavras de Philip Ryken, aqui, Salomão nos confronta com os limites do conhecimento humano. Tá? Então ele foi até o limite do conhecimento humano. Ele não conseguiu passar do limite do conhecimento humano, porque Deus não revelou para ele, nem mostrou para ele. E olha que ele era o homem mais sábio da terra. Por outro lado, por mais cético que seja em relação à sua capacidade de conhecer a mente de Deus, ele mesmo assim acredita que aquilo que acontece no mundo seja a obra de Deus. Amém? Opa, tudo de bom que acontece no mundo é obra de Deus. Tá? Mas nem tudo que acontece no mundo é obra de Deus. Matar um ao outro é obra de Deus? Não. Tá? Isso é obra do pecado, da natureza pecaminosa. Tá? Amém? É algo que o diabo deixou aí. Tá certo? Então não é tudo. Não é tudo. Tá? Nem tudo aqui é obra de Deus. Tá certo? Por essa causa, precisamos de sabedoria para caminhar no dia de hoje, recebendo o maná de hoje, para fazermos a vontade de Deus hoje. Em outras palavras, amém? Vamos contentar, amém, com os nossos limites e andar um dia após outro. E um dia após outro, Deus vai nos dar a conhecer a nossa vida e a entender, amém, como viver a nossa vida. Tá certo? Porque Deus vai nos dar. Tá? A gente não pode querer colocar pressa nas coisas. Deixa as coisas acontecer naturalmente na tua vida. E o Espírito Santo, pode ter certeza, ele vai te revelar. O Espírito Santo não vai deixar você, amém, sem entendimento e sem conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Aleluia. Viva a tua vida. Desfrute do teu trabalho, tá certo? Amém? Coma, beba, se divirta, amém? Lógico, tudo com equilíbrio, tudo como cristão verdadeiro, amém? Em santificação, tá certo? Tá? E desfrute do teu trabalho. Você trabalha, ganha dinheiro, amém? Para você desfrutar, tá? Então desfrute hoje, desfrute o agora, tá bom? Porque você não sabe nem quando Jesus vai voltar, nem quando você vai morrer. Tá? Então não adianta você querer, a não ser que você monte um plano estratégico com o teu filho, com a tua filha, amém? Aí é um direito seu, de querer guardar o dinheiro, para que teu filho e tua filha desfrute mais tarde, amém? Fora isso, não vejo porquê você ficar guardando dinheiro, sendo que vai acabar a vida mais rápido do que você possa pensar. Tá? A não ser que você tenha algum projeto aí de vida, amém? Um carro, uma casa, sei lá, aí você tem todo o direito de fazer o teu projeto. Fora isso, meu irmão, desfrute do que o teu trabalho te traz, porque o tempo passa logo, amém? Tá? O tempo passa logo, daqui a pouco tuas pernas começam a tremer, tua visão começa a parar, tudo já não ouve mais nada, amém? Tá? E aí, meu amigo? Você só vai querer ficar em casa sentado no sofá. Tá? Então, enquanto não chegou esse tempo, vai desfrutar. Amém? Mas lembrando, não esqueça da tua responsabilidade com Deus. Amém? Leve contigo todos os dias da tua vida o teu compromisso e a tua responsabilidade com Deus. Não pare de comungar, não pare de ir para a igreja. Amém? Tá? Olha, a gente tem sido chamado por pessoas que pararam de congregar e elas estão vivendo dias muito tristes, muito difíceis. Amém? Tá? Então, você não seja leviano com a tua vida espiritual, sabe? Então, viva a tua vida com Deus. Viva o teu compromisso com Deus. Não pare, não pare. Tenho visto muita gente, amém, diminuindo sua ida aos cultos, desprezando os cultos na congregação local ao qual foi chamado, amém, onde a tua raiz está. Então, depois não reclama da vida, né? Depois não reclama da vida. Depois não vem aqui reclamar para mim que o negócio está feio, está difícil, estou desempregado, estou isso, estou aquilo, tá certo? Então, meu irmão, não diminua o ritmo do teu compromisso com Deus. Amém? Tá? Fica diminuindo tua ida aos cultos,
você vai reclamar uma hora. Uma hora você vai reclamar, tá? E aí, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai te dar uma canseira. Deus vai te dar uma canseira. Amém? Tá certo? Que Deus te abençoe. São 8 horas e 36 minutos. A palavra, o capítulo 8 eu já encerrei. Amém? Acabei o capítulo 8, hein? Semana que vem nós vamos começar o capítulo 9 e tem 18 versículos para a gente estudar. Amém? Tá uma benção, hein? Capítulo 9, tá uma benção. E a gente vai aprender aí sobre muitas coisas do capítulo 9. Capítulo 9 tem esse tema aqui, ó. Sabedoria para viver e morrer. Oh, meu Pai do céu. Como Salomão fala de morte, né? Salomão convivia com o sentimento da morte. Parece que ele... Amém? Como ele vivia com esse sentimento dentro dele. Pastor Renato, quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Pessoal, nós vamos orar a Deus, buscar a presença de Deus. Pessoal, vamos orar pelo Brasil. Amém? Orar pelo Brasil. O Brasil vai passar por uma virada aí. Um momento muito difícil de uma virada. Tá? Tá vindo aí uma maré de virada. E a gente precisa estar firme, seguro, muito firme e orar. Amém? Não é para ficar com medo, se entristecer, se murchar. Não. É de cabeça erguida, confiando no Deus que a gente serve. Amém? O Brasil é do Senhor, no sentido de que Ele tem um plano. Amém? Tá? Não estou falando do Brasil pecador ainda. Estou falando do Brasil, amém, dentro de um plano estratégico de Deus. Então Deus tem um plano com o Brasil ainda. Deus não desistiu do Brasil, não. Amém? Tá? Só que a gente vai pagar o precinho aí um pouco alto aí, devido aos erros de muita gente que votou de uma maneira errada. Tá? Essa aqui é a verdade. Tá? Então a gente vai pagar o preço, mas nós vamos dar essa virada em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, tá aí esse comentário que eu fiz aí, Jesus, essa virada que nós estamos já enxergando pela fé aqui, essa mudança de rumo que o Brasil vai dar. Eu quero te pedir que o Senhor nos dê firmeza, força espiritual e nos mantenha seguro na fé. A gente suporte e aguente todas as coisas que podem vir sobre nós. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. Não deixe faltar nada na vida deles, que eles possam desfrutar de todo o seu trabalho. Amém? Eles trabalham exatamente para isso. Comer, beber e ter os seus momentos de lazer, se divertir e assim por diante. Então eu peço uma bênção na vida deles. Não deixem eles diminuir o ritmo dos compromissos que eles têm contigo. Amém? Que eles se mantenham na oração, se mantenham na leitura da palavra, se mantenham no culto, amém? Buscando a tua presença. Ir para o culto é buscar a tua presença, é buscar uma palavra de renovação, é buscar tijolo para colocar na casa. Ir para o culto, amém? É estar diante de ti. Então não deixe o coração do povo esfriar. Aqueça o coração da tua igreja. Leva o teu povo a um compromisso de congregar. Amém? De congregar. Em nome de Jesus. Muito obrigado por todas as coisas. Leva-nos para o nosso descanso. Esteja conosco, que tenhamos o resto de semana abençoadíssimo. E que amanhã aqui em Santos e no domingo, tanto em Santos como em Cubatão, a gente possa estar desfrutando da tua presença em nossos cultos presenciais. E quarta-feira que vem estamos aqui de volta para a glória de Jesus, nesse mesmo horário, a partir das 8 horas da noite. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Pessoal do YouTube, tá? Pessoal do YouTube, se inscreva no canal, dá aquele joinha para nós lá, amém? Pô, dá essa força para nós lá, né? Dá uma força para nós lá. Se você não é inscrito, vai lá se inscrever, meu irmão. Vai lá se inscrever, eu não tenho nem 500 membros ainda. Só Jesus na causa, só Jesus na causa. Então, irmãos, vai lá se inscrever, convida pessoas para se inscrever.
no meu canal, amém? Compartilhe os vídeos, eu compartilho o vídeo com vocês no Zap, vocês compartilham os vídeos com o grupo de vocês, amém? Dá aquela força para nós lá. Pessoal do YouTube, eu amo vocês, viu? Pessoal do Facebook, eu amo vocês também. Tchau! 1, 2, 3. Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal.